Bom, ministro, durante a sua atuação como juiz, é, a edição do ato institucional número 5 impactou de alguma forma na Eu posso dizer à senhora que não, que não. E em primeiro lugar, o judiciário brasileiro não teve um impacto com a justiça. O que aconteceu é que saíram algumas medidas judiciais, deixaram de poder ser aforadas no Poder Judiciário. Por exemplo, habeas corpus contra determinadas autoridades, com determinados atos, mandados de segurança, não eram suscetíveis de controle judicial. Então, a independência dos juízes, isso não aconteceu. E nós podemos, isso é uma coisa importante, que o número de magistrados no Brasil que foram atingidos pelos atos institucionais é muito pequeno. Muito pequeno. Exatamente porque a magistratura não deixou de atuar com independência. Isso desde o Supremo Tribunal até aqui. Até os juízes de primeiro grau também não. Eu me lembro que nós estávamos iniciando exatamente em 67. 68 não tinha nem um ano, hein? Não, já tinha um ano. 68 é de dezembro. O ato institucional é de dezembro, o 5 é de dezembro de 68. Mas não criou impacto. Primeiro porque esses atos que se iam resolvendo não eram atos de tão grande significação. Nós tivemos, por exemplo, aqui contra o comando militar aqui de Porto Alegre, tivemos um mandado de segurança muito sério a respeito de terras, de uma desapropriação de uma fazenda onde tinha criação de cavalos, etc. E nós concedemos liminar de reintegração dos proprietários, porque entendendo que realmente tinha havido uma invasão da propriedade, sem nenhuma. Eles sempre cumpriram, os militares sempre cumpriram as decisões. Esse é um detalhe importante em termos de uma maneira geral, como regra geral, ao menos eu não tenho conhecimento, e também em Brasília nunca tive sequer um pedido de alguém que viesse insinuar que se podia julgar de uma maneira ou de outra. Por isso eu digo, o Poder Judiciário atuou, se não atuou com independência, foi porque os juízes não quiseram atuar, porque ele não recebeu uma inibição. O que ele teve foi isso, restrição no conhecimento de causas que não podiam ser objeto de medida judicial, então não podia conhecer da medida judicial, porque a Constituição dizia que não cabia a medida judicial. Mas naquilo que cabia e o juiz decidia, era cumprido. Isso, de uma forma geral, eu não tenho conhecimento de situações que não tenham sido cumpridas. De modo que aqui a minha experiência como juiz foi no mesmo sentido. O impacto é que nós não tínhamos, ficaram suspensas as garantias. Mas isso não significava que o juiz fosse demitido porque despacharam contra uma pretensão do interesse de uma repartição federal ou mesmo uma repartição militar. O senhor não teve colegas demitidos ou afastados? Não. No Tribunal Federal de Recursos, houve um caso de aposentadoria por ato institucional. No Tribunal de Brasília, parece que também houve um caso de aposentadoria de um ex-presidente pelo ato institucional. Mas são raros os episódios que aconteceram por aplicação do ato institucional quanto a magistrados. Isso, deixa eu fazer uma pergunta que também é uma provocação, se o senhor me permite. Então, se eu bem acompanhei seu depoimento até agora, o senhor
profissionalmente bastante enraizado em Porto Alegre, depois de ter sido pai da Defensoria Pública, da Procuradoria-Geral do Estado e da Justiça Federal. Da consultoria. Tornou-se mais tarde? Mas tornou-se mais depois tarde. de ter fundado e institucionalizado a Justiça Federal, a Procuradoria da Defensoria do Rio Grande do Sul, mandam o senhor para Brasília. E aí? E aí, eu não, de coração, nunca me desvinculei do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre, tanto que mantive a minha casa, onde moro há 50 anos, mantive a casa montada, vinha nas férias para cá. A minha família, os filhos eram pequenos quando eu fui para Brasília. Eu tinha 37 anos quando fiquei ministro do Tribunal Federal de Recursos. O tribunal, naquela época, tinha 13 ministros. E eu passava as férias aqui, então eu mantive sempre vinculado. E amigo dos meus antigos colegas da defensoria, da consultoria. Como até hoje eu mantenho um relacionamento muito grande com eles. Eles me mandam as publicações e vêm aqui às vezes. Eu recebi, por exemplo, um símbolo que tem aí, uma cabeça, comemorativa aos 40 anos da consultoria. Quando ela, 40 ou 45, quando ela foi da sua instalação. E eles me mandaram, me convidaram para as... Então eu mantive sempre muito vinculado a essas instituições. Como a Faculdade de Direito também, e a Faculdade de Direito da PUC, onde eu era professor. Muitas aulas eu vim dar aqui, aulas, às vezes de abertura, que chama aulas magnas, no início do ano letivo. Então eu me mantive sempre vinculado a Porto Alegre, ligado. Agora, a minha família morou lá comigo de 70 a 78. Quando eu fui para Brasília, eu já tinha 5 filhos. Um nasceu lá em Brasília, Candango, e o outro, o caçula, nasceu aqui em Porto Alegre no recesso do tribunal, mas ele era também originário de Brasília. Então, e a minha filha mais velha tinha 10 anos quando eu fui para lá. Então, quando a mais velha atingiu a idade do vestibular, terminando o ensino médio, minha senhora voltou com todos eles, e todos fizeram a universidade aqui em Porto Alegre, e concluíram o curso médio aqui. Aí ficaram, desde 78. Eu fiquei de 78 a 2002, fiquei morando só lá em Brasília. Minha senhora ia, de vez em quando, ficava algum tempo lá comigo. E foi assim, mas e depois o telefone, lá pelas tantas, o telefone se desenvolveu, então a minha vida ficou mais fácil, que eu podia todas as noites conversar. Mas no início era uma dificuldade, conseguir uma ligação telefônica era tudo muito difícil, né? Não foi fácil os primeiros tempos em Brasília, né? Nem um pouco, porque eu cheguei antes do 10º aniversário de Brasília, eu cheguei lá. Cheguei em 69, e Brasília tinha sido instalada em 60. No ano seguinte é que ela completou os seus primeiros 10 anos. E o senhor lecionou em Brasília? Lecionei. Em Brasília, no ano de 70, estava sendo instalada uma universidade particular. A Universidade do Distrito Federal se chamava. Hoje se chama a Associação do Ensino Superior do Distrito Federal, a UDF hoje. Mas é uma universidade grande hoje lá em Brasília, a UDF. Eu fui professor há alguns anos, lá de 70 até 77, quando eu fui pela primeira vez para o Tribunal Superior Eleitoral, que eu fiquei então com a carga dupla
Federal de Recursos do Tribunal e com o TSE, aí eu não tive condições de continuar. Eu dava aula à noite. Mas gostei muito de lecionar também lá em Brasília e vivi um pouco essa mudança, exatamente a reforma do ensino. A matéria que eu sempre lecionei foi Introdução à Ciência do Direito, e depois passou a se chamar Introdução ao Estudo do Direito, com a reforma da década de 70, né, de 72, a reforma do ensino. E aqui na Dom Bosco, eu lecionava Introdução à Ciência do Direito, os alunos do primeiro semestre. Aí voltou a ciência do direito, não o estudo do direito. Eu lhe interrompi, ministro, exatamente quando o senhor havia começado a nos contar como foi a sua experiência no Tribunal Federal de Recursos. Sim, a minha experiência no Tribunal Federal de Recursos foi uma experiência também muito interessante. Eu fiquei lá durante praticamente 12 anos. Eu fiquei de 9 de dezembro de 69 até o dia 30 de agosto de 81. Então, de 69 a 81, quando eu assumi no Supremo. E era um trabalho muito intenso, né? O Tribunal Federal tinha só 13 ministros para atender o país inteiro, né? Os recursos da Justiça Federal do país inteiro. E também tinha uma competência, umas competências especiais, originárias, né? Como ele julgava os conselheiros dos tribunais de contas dos estados, julgava conflitos de jurisdição entre juízes estaduais e juízes. Não eram só apelações. Ele não era, portanto, um tribunal exclusivamente um tribunal de apelação, um tribunal de segundo grau. Por isso ele era considerado também entre os tribunais superiores, logo abaixo do Supremo, tal como é, tanto que o STJ nada mais é do que uma transformação do Tribunal Federal de Recursos, que foi extinto e criado o STJ, com a maior amplitude de competência do STJ em relação ao Tribunal Federal de Recursos. Mas ele basicamente era um tribunal de apelação, era que nem um tribunal de justiça federal, né? Tribunal da Justiça Federal. Lá eu desempenhei também funções administrativas no Conselho da Justiça Federal, que era o órgão de administração da Justiça Federal da primeira instância, que existe até hoje. Esse conselho continuou no STJ. O STJ é que mantém esse conselho, que é o que administra o primeiro grau da Justiça Federal. E fui depois presidente do Tribunal Federal de Recursos, vice-presidente, presidente do Tribunal Federal de Recursos, de 1979 até 1981. Eu fiquei de 23 de junho de 79, eu guardo a data porque era a data da instalação, né? Nesse dia que sempre se fazia a mudança da administração, o aniversário do tribunal, né? O tribunal foi instalado no dia 23 de junho de 1947, e o Federal de Recursos. Então ele sempre mantinha aquela data, 23 de junho de 47 até, aliás, de 79 até 23 de junho de 81. 23 de junho de 81, como presidente, né? Nesse período, eu tive um trabalho muito grande administrativo, porque foi editada no ano anterior a célebre emenda constitucional número 7, a emenda constitucional número 7 de 77, chamada a emenda da reforma do Poder Judiciário. Essa emenda, no que concerne ao Tribunal Federal de Recursos, aumentou o tribunal, a composição do tribunal, de 13 ministros, que nós éramos 13, aumentou para 27. E determinou a instalação imediata, a posse imediata de 5, de mais uma turma. E
Os restantes deveriam ser empossados no momento em que houvesse condições físicas, porque o tribunal não tinha, a sede do tribunal não comportava 27 gabinetes, 27, uma estrutura maior. O tribunal se tornou amplo exatamente pelas dificuldades que estava tendo de atender o volume de processos que vinham. O tribunal está sobrecarregado. No meu período, então eu tive duas grandes incumbências. Primeiro, racionalizar o serviço da Justiça Federal. Esse era o meu intento, racionalizar o serviço da Justiça Federal. E implantar esta reforma, quer dizer, com o aumento do tribunal, e a emenda 7 previu o aumento e determinou que o tribunal fosse especializado, turmas especializadas, turma de previdência, turma de tributário, matéria tributária, administrativa. Como é que nós iríamos redistribuir aqueles milhares de processos que estavam lá, manualmente, como a gente fazia antes? Passava horas distribuindo os processos que chegavam, com as bolinhas, né? Sorteava para ver quem era o relator, o sorteado, etc. Era o próprio presidente que fazia isso, o presidente do tribunal. Chegou-se a uma conclusão, que foi a minha tese, o meu trabalho, primeiro, nós só temos uma saída: informatizar o tribunal. Não havia informatização na justiça. O Poder Judiciário não tinha nenhuma informatização. Não havia nenhum tribunal no país, ou juízo no país, informatizado. O Supremo só foi informatizado por coincidência na minha administração, quase 10 anos depois. Porque era tudo muito difícil a informatização. Continuava sempre aquele serviço de fichinhas, etc. Em primeiro lugar, não havia recursos. Os computadores eram caríssimos naquela época. Bem, mas nós tínhamos um grande cliente, que era a Previdência Social. Era o segundo. O primeiro era a União, que é quem nos dava mais recursos para lá, era a União. A parte mais importante era a União. Depois tinham as autarquias federais, que também tinham um grande volume de processos, recursos das autarquias. E a Previdência Social, que então se chamava INPS naquele tempo, era o segundo. Depois da União era o INPS, que tinha o maior número de processos lá. E o INPS já tinha informatizado, estava lá naquele bairro, antes de subir para o Corcovado, ali que estava instalado, estava a parte do departamento de informática do INPS. A DataPrev. Botafogo. No bairro de Botafogo. Da Não. Urca. Não. Cosme Velho, pode ser. Cosme, eu acho que é. Ali é que estava. Eu estive lá muitas vezes, mas então vou contar a história. Realmente, nós não tínhamos no orçamento nenhum, previsão de recurso nenhum. E como é que nós íamos fazer aquele trabalho? Não tinha outra maneira com bolinha não dava para redistribuir de acordo com as especializações. E já para 27 ministros, a solução é informatizar, mas informatizar como? Coincidiu que o ministro da Previdência era um conhecido meu, o deputado Jair Soares, que era aqui do Rio Grande do Sul. Eu já o conhecia e tínhamos sido colegas na administração do governador Walter Jobim. Ele exercia um outro cargo aqui na administração do Walter Jobim, naquela época, em 67. Então, eu fui primeiro conversei com os funcionários, ouvimos técnicos, os nossos funcionários tinham alguns conhecidos entre os técnicos da Previdência, e vimos que haveria uma possibilidade deles formarem um cadastro e-mail magnético dos nossos processos, porque era o caminho era esse. Nós teríamos que digitalizar aquela situação toda e fazer chegar para poder ter uma ideia,
quantos processos nós tínhamos sobre Previdência, quantos nós... Porque a gente não sabia, se perguntasse, não sabia. Quando eles disseram que tecnicamente seria possível, mas só que nós teríamos que transmitir por telefone, vejam, tudo era difícil naquela época. Hoje a gente vive na internet, né? Tudo é fácil, né? Por telefone, transmitir os dados, objeto do trabalho durante o dia, transmitia lá para a Dataprev, da Previdência Social, porque, para não atrapalhar o serviço da Previdência, que era aquela emissão dos carnês, aqueles de cobrança das contribuições previdenciárias, que eles tinham uns computadores imensos, computadores não, existia microcomputador, nós tínhamos naquela época a reserva de mercado, então não se fabricavam computadores aqui, e os computadores eram todos importados, e eram aqueles enormes computadores de grande porte, e ficavam naquele ar, tinha que ser tudo refrigerado para manter, não sei, os dados, aqueles enormes discos, era uma coisa fantástica, olhar para um departamento de informática naquela época, era tudo gigantesco, né? Mas eles tinham possibilidade de trabalhar para o Tribunal Federal de Recursos com os nossos processos de noite. Então eu fui ao ministro, já com tudo mais ou menos pensado, né? Fiz essa proposta. E ele aceitou. Ele disse, não tem dúvida, para a colaboração do tribunal, nós temos todo o interesse para saber dos nossos processos, do andamento das nossas execuções fiscais, da Previdência. Ele era muito rígido, queria executar aqueles processos todos. E iniciamos esse trabalho no ano de 1979, logo no mês de agosto. Eu selecionei um grupo de funcionários, fizemos um curso com os técnicos para ensinar, ninguém sabia nada sobre informática, né? Os funcionários, quem é que naquela época sabia sobre... Nesse contexto, você conheceu o Sr. Paulo Camarão? Sim, o Paulo Camarão já é posterior, não? Posterior, Conheci muito. Ele foi diretor da informática do TSE. Foi ele o pai da urna eletrônica. Realmente foi. Foi ele que... Ele é um engenheiro, né? Foi quem deu grande impulso lá no TSE. Então fizemos esse trabalho. Passamos o mês de julho, que era o mês de recesso. Não. Em julho foi que assentamos o negócio, foi no recesso seguinte. Aí começamos a preparar os funcionários, tudo, durante o segundo semestre. E, enquanto isso, continuavam as obras do anexo do tribunal para termos condições de instalar os novos ministros. Isso no ano de 79. No fim do ano de 79, o tribunal ficou trabalhando durante as férias, esse grupo de funcionários, que era um grupo imenso, um salão enorme lá do Tribunal Federal de Recursos, vieram todos, aí eu reuni o tribunal e disse, nós vamos fazer esse trabalho. Eu disse, mas nele você vai fazer uma confusão, isso vai misturar esses processos tudo, que não vai dar em nada, isso vai ser a maior confusão. Vamos ter fé e confiança nesse negócio que vai dar certo. Os funcionários estão com vontade de fazer, de ajudar, e isso vai embora. E trouxemos os processos, os gabinetes mandaram, os 13 gabinetes mandaram os processos que tinham. E os funcionários faziam uma espécie de guia, o que seria uma comanda, um comando, pondo as indicações de cada processo, de que tratava, etc. E tinha um formulário que era preenchido, não nada mais que um formulário. Esse formulário era transmitido de noite para a Dataprev, e a Dataprev ia processando no computador, formando o cadastro dos nossos processos, onde já estava a espécie, o nome das partes, todo, o nome dos advogados. Era a ficha completa de cada processo. Bem, em fevereiro, quando o tribunal retomou as atividades, os processos estavam todos
estavam todos já preparados. Foram devolvidos para os gabinetes e continuaram, né? Mas nós fomos fazer o trabalho técnico, de preparar aquele cadastro, aquilo tudo, né? E já marcando, então, os processos que iam sendo julgados já caíam fora daquela informatização, né? Já eram registrados para que depois o cadastro, se já estavam cadastrados, o cadastro já se fazia o registro do andamento daquele processo. E em 1980, nós concluímos o trabalho da informatização total. A posse dos novos, e terminamos as obras do anexo do tribunal. Fizemos um túnel, que foi um célebre túnel, que por baixo da rua, foi fantástico aquilo, porque os senhores imaginam fazer esse negócio todo, sem recursos, só num trabalho de concerto com outras repartições, é um negócio muito difícil, né? Mas a Nova Cap nos ajudou muito, a Nova Cap do DF, para que pudesse fazer a ligação do edifício sede com o anexo que ficava do outro lado da rua, né? Senão teria que passar carrinho de processo o tempo todo e os automóveis trafegando. Não era possível aquilo. Então se fez o anexo, se inaugurou tudo no dia 23 de junho de 1980. Foi um dia soleníssimo no Tribunal Federal de Recursos. Nós fizemos, então, a inauguração com uma missa, um ato no auditório a presença do arcebispo, benzeu as instalações, tudo. E a Caixa Econômica instalou a agência. As instalações do Tribunal Federal de Recursos. Desculpa. Do anexo, para poder o aumento do tribunal, a reforma do tribunal. E os novos gabinetes já estavam prontos e foram empossados os novos ministros. Com uma solenidade importante, foram empossados os ministros, que já estavam então nomeados, mas não podiam ser empossados porque não havia condições de eles trabalharem. Né? Com o anexo. Agora, com o anexo, ficou tudo pronto. E então, durante o ano de 80, nós completamos a informatização. E o tribunal ficou todo ele informatizado, e já se iniciou a informatização das sessões judiciárias do Rio de Janeiro, São Paulo, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que eram as maiores, com o maior volume de processos. Eu ainda, como presidente, tive a oportunidade de vir aqui ao Rio Grande do Sul fazer a distribuição por computador dos processos e mostrar como era possível agora um advogado aqui de Porto Alegre, no computador, já saber o andamento do seu processo em Brasília, porque antes tudo isso só podia ser feito designando um outro advogado lá em Brasília, que é quem cuidava dos processos que subiam daqui, porque não havia condições do advogado viajar toda semana a Brasília para saber do andamento dos seus processos. Então ele tinha lá um escritório de advocacia em Brasília que cuidava dos seus processos que subiam. Agora se tornou fácil, porque ele podia, pelo terminal do computador, aqui na Justiça Federal, tomar com ele. Agora, com a internet, então eles sabem do seu próprio escritório, de casa, nem precisa ser, isso é o andamento dos processos. Mas, quer dizer, isso tudo teve uma origem. E uma origem difícil, porque não havia recursos. Como é que o senhor conseguiu? Pela maneira como eu contei. Com muita confiança, com muita coragem de dizer que nós vamos fazer, e foi. Deu certo. Eu já expliquei que o caso da DataPrev ajudou muito o fato. E eu conheci o ministro da Previdência, que teve muito boa vontade, porque também era do interesse da Previdência, não é que para eles não, eles estivessem fazendo um favor apenas. Eles tinham interesse nas certidões negativas, que eles iam poder fornecer para as empresas, aquela coisa, tudo já por computador, a partir da decisão do terminal do Tribunal Federal de Recursos. Ficamos com o andamento dos processos, então, tudo por computador, ficou funcionando. Então, quando terminei em 81, eu terminei o trabalho de presidência, o tribunal estava reformado e informatizado.
Isso foi realmente um esforço muito grande, mas foi extremamente gratificante pelo trabalho que se fez em conjunto com os funcionários, deu um sentido de família para o funcionalismo do tribunal, todos querendo atingir aquela meta. Isso eu sempre digo, isso é a coisa mais importante que existe. Se as repartições trabalhassem, eu trabalhei com tribunais que são órgãos relativamente pequenos, né, em termos de funcionário, não é um ministério, por exemplo, que vai pelo país todo, mas esse espírito de união é fundamental para que se resolvam coisas, especialmente quando há poucos recursos para fazer. Aí, a partir de 81, já a empresa Cobra, que era a única empresa brasileira, começou a fabricar os primeiros microcomputadores, não sei se lembram. Isso começou já em 81. Nós já tivemos a oportunidade, com o restante de uma verba, eu consegui, naquela época fiz uma exposição e fui ao chefe da Casa Civil, que era o general Canrobera, aqui Pereira, que era o chefe da Casa Civil do presidente Geisel. E eu fiz uma exposição para eles. Nós estamos nessa situação, e esse que aí que está a diferença entre a autonomia do judiciário administrativa e financeira e a não autonomia. Quer dizer, antes da Constituição, nós estamos antes da Constituição de 88. O judiciário não tinha autonomia administrativa e financeira. Ele não podia fazer o seu orçamento. Ele encaminhava uma proposta ao executivo, e o executivo, então, cortava aquilo que achava que devia de cortar e para integrar o orçamento, de acordo com o que eles chamavam de equilíbrio orçamentário. Mas aquilo não era uma repartição do executivo, era um outro poder. Essa que era a diferença, né? Mas eu fui ao general Canrobert, eu não conhecia, mas pedi uma audiência e fui. Como presidente do tribunal, levei uma exposição. Nós precisamos desses recursos, assim, para podermos concluir as obras do anexo, adquirirmos alguns microcomputadores que já existiam do Cobra, e para concluirmos a informatização que está se fazendo por via da Ministério da Previdência. Com isso nós vamos desafogar o Ministério da Previdência também, que já está comprometido conosco. E ele disse, bem, o senhor, eu ouvi toda a sua exposição, não posso lhe dizer nada. O senhor deixe comigo, que eu vou conversar com o dono da burra. Quem tem a chave da burra é o Delfim. Não era o Delfim, era o Galveias. É um daqueles que foram auxiliares o Delfim não foi auxiliar do presidente Geisel, foi ele de vez em quando aparece em programas de televisão, mas já está bem idoso também. Bom, eu sei que era o ministro da Economia, né, do Planejamento, e era quem liberava os recursos. Eu sei que eu consegui a liberação de um recurso, de um crédito especial, para poder, então, terminar isso. E com o que sobrou desse crédito especial das obras e da aquisição dos primeiros computadores para o tribunal, aí já foi possível informatizar, no fim do ano, também os serviços administrativos do Tribunal Federal. Ficou tudo informatizado. E conseguimos microcomputadores para poucos ainda, mas distribuímos de tal maneira que já tudo podia funcionar, consultando ali o computador. E com o restinho da verba, compramos mais microcomputadores para já serem distribuídos à Justiça Federal no Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Então, quando eu terminei a minha administração, nós já falávamos assim, com muita alegria, que estava informatizado. Evidente que não estava informatizado como hoje nós temos informatizado, tudo, mas foi o início da informatização. Foi realmente o início do trabalho de informatização. Tanto que os outros tribunais não tinham informatização. E a nossa foi por força, por uma necessidade, mas que a gente tinha que enfrentar. E felizmente deu tudo certo, né? Ministro, vocês
também tinha uma preocupação com o envio desses processos para arquivos, para serem preservados, conservados, ou essa preocupação ainda não? Não, já havia. Havia todas as repartições no judiciário, tinham os seus arquivos. A Justiça Federal aqui também, no início, já começou, porque é necessário. Onde é que vai pôr os processos que não... Há processos que são da competência originária do juiz ou do tribunal e que ficam arquivados ali. Por exemplo, os habeas corpus. Entra com habeas corpus, ele tramita, concedido ou negado, aquele processo, aquele volume de papel fica lá. Quer dizer, hoje isso tudo vai ser superado com o processo informatizado. Né? Hoje o papel vai desaparecendo, não é? E tudo vai ficando no computador. Mas tudo isso é uma marcha, né? É uma marcha. Então, no judiciário, nós podemos dizer que essa marcha começou em 79, 80, 81. 3 meses depois, eu fui, então, convidado para o Tribunal Federal, para o Supremo Tribunal. Mas antes o senhor passou pelo Sim. Tribunal Eleitoral. Não, eu fui, enquanto era membro do Federal de Recursos, eu integrei, por quase 4 anos, o TSE, porque o TFR tinha 2 representantes, que hoje são 2 do STJ, eram os 2 do TFR. Então, nós éramos 2 do TFR, 3 do Supremo, 2 do TFR e 2 advogados. A composição era a mesma. Só mudou essa parte. E como nós éramos 13, o tribunal costumava reconduzir por mais 2 anos o juiz. Então, eu fiquei 2 anos e depois fui reconduzido por mais 2. Só não terminei o segundo período porque eu assumi a presidência do Federal de Recursos. Então, o presidente não podia integrar o TSE em razão em razão da Lei Complementar 35, que é a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura que veda. E durante o período que eu fui representante do TFR no TSE, eu fui também, por eleição lá do tribunal, eu fui, então, corregedor-geral eleitoral, da Justiça Eleitoral. Ministro, um período particular para exercer a judicatura eleitoral, né? Um período particular da história do Brasil para exercer a judicatura eleitoral, né? Sim. O que o senhor teria nos contado? Não, eu também posso dizer mais uma vez. Eu fui juiz eleitoral aqui em Porto Alegre, no período de 67 a 69, antes de ir para Brasília. E fui depois, lá em Brasília, me parece que a partir de 76, sim, de 76 fiquei até 79, quando assumi a presidência do Federal de Recursos. Então, eu tenho uma larga experiência, depois como fui presidente do eleitoral, mas aí já foi num período em que nós estávamos entrando já na fase do chamado período do militar, nós nunca tivemos nenhum problema de julgamento. Julgávamos de acordo com a lei. O que havia era problema de restrição nas normas jurídicas. Isso sim, por exemplo, a lei complementar, aquela número 5, tinha o célebre letra N, que era inelegível quem tivesse sido processado ou tivesse sido condenado, etc. Então ficava inelegível. Mas eu confesso que nunca tive nenhum embaraço para resolver, dar meus votos de acordo com o meu ponto de vista. Eu acho que o juiz, se ele for juiz, for magistrado, a qualidade fundamental do juiz é a independência. O juiz não pode ter medo de ninguém, em termos de, eu não vou decidir porque posso desagradar. Se ele for juiz para ter medo de agradar, ou então para agradar, eu vou dar a decisão assim para agradar. O fulano de tal vai ficar muito contente. Eu acho que então ele não é juiz. Eu sempre entendi assim, já entendia assim antes de ser magistrado. Eu sempre entendi que o juiz tem que ser um homem independente.
E por isso, por vezes, o juiz é um pouco isolado, o juiz ele não participa de certas atividades sociais, porque ele tem que guardar uma reserva, uma certa reserva. Isto é às vezes difícil para a vida pessoal, né? Mas isto é um ônus de quem é magistrado, né? Para que ele possa, então, tranquilamente decidir. E, aliás, eu tranquilamente, eu fui 35 anos juiz. Eu decidi, isso eu digo, hoje com essa idade que tenho de 81 anos, que tranquilamente eu decidi todos os casos, todos os votos que proferi, sem nenhum embaraço, temendo agradar ou desagradar. Querendo agradar ou temendo desagradar. Deixa eu aproveitar essa... E eu acho que esse é realmente o espírito básico da magistratura brasileira. Pode até acontecer que isso depende de cada ser humano, os seres humanos são diferentes. Às vezes pode ter um juiz que se sinta amedrontado, especialmente juízes no interior, que possam ter... Mas isso não é traço da nossa magistratura. Isso eu digo porque eu conheço muito a magistratura brasileira e é do período exatamente de presidente do Supremo, que é o tipo de trabalho que eu fiz e o que é que me preocupou como presidente do Supremo depois. Então eu terminei Tribunal Federal de Recursos. Antes de a gente passar para o Supremo, aproveitando que o senhor está falando sobre a independência dos magistrados, eu queria perguntar, durante a sua trajetória como magistrado, evidentemente, o senhor acabou de dizer, já ficou muito claro que o senhor jamais julgou sem independência, mas o senhor nunca foi solicitado a fazê-lo? Não. Nunca durante o governo militar alguém solicitou? Não. O senhor Eu lembro de um episódio do ministro da Marinha que telefonou para o meu gabinete, dizendo que estava lá em julgamento, que eu era relator, processo assim, que era de maior interesse da Marinha. Não pediu nada. Maior interesse da Marinha, que se resolvesse de tal maneira. Eu disse, ministro, eu não examinei ainda o processo, mas eu posso assegurar ao senhor apenas isso, fique tranquilo, que vai ser julgado de acordo com a lei e com o meu entendimento. Isso foi a resposta que eu dei. Ele disse, mas está certo, é isso que eu estou esperando que o senhor... Sei que o senhor vai julgar. Eu julguei, lamentavelmente, a minha decisão foi contra o que ele estava querendo. Não sei se ele ficou triste ou não ficou, mas essa sempre foi minha maneira de proceder. Igualmente, a gente poderia dizer o mesmo de um governo civil. Os governos civis... Mesma coisa. Nunca lhe solicitaram? Não. Nem a imprensa? Não. Nem uma parte privada? Não. As partes privadas, naturalmente, os advogados, por meio dos advogados, eles vão lá levar os memoriais e fazem sustentação. Outra atitude que eu sempre tive foi essa. Sempre fui aberto a receber no meu gabinete os advogados. Nunca deixei de receber um advogado. Era a instrução que tinha lá, tanto no Federal de Recursos como no Supremo. Eu recebo todos os advogados e dei preferência para os advogados do interior que precisam voltar para a sua sede. Porque a gente terminava as sessões e subia para o gabinete para despachar. Aí tinha um advogado lá esperando, queria falar. Eu disse, eu atendo todos os advogados. Sempre atendi os advogados. Porque eu acho que o advogado é um colaborador, sem dúvida, da prestação jurisdicional. Ele está sustentando uma tese que eu posso aceitar ou posso não aceitar. Mas é importante que ele defenda, isso é da nossa tradição, o direito de defesa e essa defesa não pode ser cerceada, né? Então deixa que a pessoa diga todas as suas razões. Eu, como juiz, gosto de ouvir, porque pode ser que eu não tenha visto aquele aspecto. Então eu acho muito importante ouvir o advogado. O juiz ouvir o advogado, ele não se compromete. Não há necessidade de chamar o outro advogado. Não, eu só vou recebê-lo se o senhor trouxer o seu colega aqui para os dois me expor. Não precisa isso. Ele expõe, deixa o memorial dele, uma exposição, se ele trouxer. Se o outro também estiver interessado em vir falar e trazer o memorial, depois eu vou estudar aquilo ali. Eu vou ler. Tive o hábito sempre de ler os memoriais dos advogados, as razões. Então, isso aí eu acho que isso faz parte do trabalho do juiz. Né?
do espírito do magistrado. E isso integra o que se chama a independência do juiz, né? Não, mas só para o senhor entender, minha pergunta ela não tem absolutamente Eu nada sei. a ver com algo que o senhor tenha feito. A gente fez uma pesquisa. Perfeito. A conduta do senhor como magistrado não está em questão. Se não tentaram. A minha pergunta tem a Não. ver com tentativas Não. que tenham feito. Não posso dizer que não. Tudo bem. Então, o senhor, desculpa, voltando. O senhor estava no fim do TFR, que aí temos uma transição do senhor do TFR para o STF. Como é que ela se deu? Eu terminei minha presidência, que foi muito comentada, exatamente porque a informatização era uma novidade naquele tempo. E houve a reforma do tribunal, felizmente conseguimos implantar a reforma. O tribunal estava reorganizado, funcionando com a especialização, tudo. Então, de certa maneira, a imprensa se encarrega de dar boas notícias a respeito do andamento das coisas. Então, de certa maneira, o meu nome estava sendo referido. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: nunca eu pedi para ninguém para ser nomeado. Nunca pedi para ser nomeado em cargo nenhum. O cargo que eu queria ser era consultor jurídico. Abri o concurso, eu fiz o concurso, passei, fiquei consultor. Nunca fui pedir um cargo. Eu acho isso, eu tenho certas dificuldades com o problema de postular a nomeação. Não acho que seja ilegítimo, mas nunca foi do meu temperamento. Não era muito do gaúcho, por exemplo, esse negócio de pedir para ser nomeado. A gente esperava que, se o trabalho estivesse merecendo consideração, que o nome fosse lembrado, né? E de modo que depois da conclusão do meu trabalho no TFR, já circulava muito essa notícia, mas que eu nunca me interessei de dar curso a isso, eu estava muito feliz lá no Federal de Recursos, tinha voltado para o meu gabinete, estava já despachando meus processos, quando aconteceu a vaga do ministro Leitão de Abreu, que se aposentou para ser chefe da Casa Civil da Presidência da República. E aí eu fui convidado. Meu nome já tinha sido falado para um cargo anterior, que foi provido pelo ministro Firmino. Anterior no próprio Supremo? No próprio Supremo. Como é que o senhor ficou sabendo que o seu nome foi Porque a imprensa noticia, né? Estão sendo cogitados os nomes, tais, etc. Sem lhe consultar em absoluto? Sim. A imprensa não via nem lhe perguntar qual era a sua opinião, se cogitar? Não, porque eu nunca dei opinião sobre isso, porque nunca me interessou pedir, né? Eu estava feliz onde me encontrava, entende? Eu sempre digo nunca isso. lhe procurou? Se me procurou, o senhor, é certo que o senhor vai ser nomeado, esse tipo de pergunta. Se me fez pergunta dessa natureza, eu digo, não tenho conhecimento disso. Sempre foi minha resposta, não tenho conhecimento. E foi o próprio presidente, o Figueiredo? Foi, que falou com foi. o senhor? Foi. Eu acho que tenho até a fotografia dele, me convidou para ir ao gabinete dele, e convidou. Eu não posso deixar de ter presente que provavelmente haja coadjuvado isto também a presença do ministro Leitão de Abreu na chefia da Casa Civil, admito. Mas no Supremo já havia também ministros que indicavam o meu nome, entende? E como acontece, isso é o normal de acontecer, pelo trabalho que eu vinha fazendo no Tribunal Federal de Recursos. Já era 12 anos ministro do Tribunal Federal de Recursos. Então já tinha uma consideração. Esse acesso normalmente se faz em razão normalmente, em razão do trabalho que se realiza.
Isso eu sempre digo a quem você quer subir. Eu nunca tive interesse em subir em cargo, que eu devo dizer isso, nunca tive. Eu sempre me senti feliz, isso eu digo sinceramente, feliz nos cargos em que estive trabalhando. O que aconteceu, se foi para melhor, aconteceu, também nunca recusei. Foi o que aconteceu no caso da consultoria, no momento de passar da consultoria para a Justiça Federal. Se eu disser aos senhores que eu ganhava naquela época, chamava-se 1,5 milhão como consultor, era o dinheiro da época, não, era em cruzeiro, e fui receber 960 mil como juiz federal. Pode parecer estranho isso, né? Mas isso aconteceu e aconteceu. Eu não me arrependo de ter acontecido. Porque eu estava feliz como consultor e fiquei feliz nessa miséria que a gente estava no início da Justiça Federal. Ele disse, então está arrependido de ter saído da consultoria? Não estou arrependido. Eu aceitei e vai dar certo isso aqui da Justiça Federal. Então eu me lembro que fiquei muito feliz quando nós fizemos a instalação oficial da Justiça Federal, solene instalação, com banda da brigada, uma banda militar que foi lá tocar o hino nacional, nós tínhamos a bandeira. Quer dizer, aquilo foi um momento de emoção, porque é uma coisa natural do ser humano, né? É aquela vontade de vir realizado. Quando as coisas se concretizam, a gente vive, fica feliz, né? Então, eu acho que na simplicidade da vida e na fé de fazer as coisas é que a gente vive melhor. Porque o resto o senhor vive na disputa. E a disputa é terrível, que o senhor pode ganhar ou pode perder. Então, espere que as coisas se deem. Eu sempre tive na fé, que trago do berço, desde casa. Minha mãe era muito religiosa, e eu adquiri essa fé. Eu nunca tive, assim, aspirações se as coisas acontecerem, eu vou procurar fazer o melhor possível. Então, aconteceu que eu fiquei juiz federal, eu vou fazer o melhor possível. Ficar ministro do Tribunal Federal de Recursos, melhor possível. Presidente do tribunal, fazer tudo que eu posso. Então, se tiver que ficar madrugada, fica-se. Mas vamos realizar. Então, esse foi sempre o meu tom de trabalho. Como foi, por exemplo, no TSE. O recadastramento eleitoral foi uma coisa fantástica, que aconteceu por coincidência quando eu era presidente do tribunal. Os senhores todos têm ideia do que foi o recadastramento, não tem? Foi a informatização da justiça eleitoral, que deixou de trabalhar com os cartõezinhos, os mortos votavam, e criou o Cadastro Nacional em meio magnético de eleitores em 1986, quando da eleição. Pois bem, quando se pensou fazer isso no TSE, os próprios colegas disseram, mas isso aí é um perigo porque se não der certo fazer esse recadastramento, como é que vai sair a eleição da Constituinte? Eu disse, mas nós temos um ano pela frente, nós vamos fazer. Vai dar para fazer. E o presidente, que era então o presidente Sarney, ao qual eu fui, e disse, olha, nós temos esse plano, podemos fazer. Eu disse, o tribunal já me autorizou, com restrições, mas me autorizou, e eu tenho certeza que nós vamos fazer. Eu preciso desses recursos. O senhor me garantiu os recursos, porque o Sarney sempre ele tinha projetos sobre o problema do cadastro de eleitores. Ele, quando era deputado e senador, ele sempre ele tinha uns 2 ou 3 projetos que eu conhecia. Então eu sabia que ele tinha boa vontade com isso. Se o senhor fizerem isso, eu garanto os recursos. Bom,
Era o que eu precisava. Por quê? Porque aí nós fizemos as licitações e eu convidei, todos os presidentes dos TRS para uma reunião em Brasília. Isso que eu já tinha preparado a regulamentação do recadastramento. Fiz isso em fevereiro de 86. Quando aí todos os desembargadores, os presidentes do TRS, o de São Paulo disse assim, mas em São Paulo não precisa, nós não temos fraude quase lá, não precisa. Esse assunto mais sério é no Nordeste, se o senhor fizer só para o Nordeste, isso é um perigo de não dar certo e tal. Eu disse, vamos fazer. Eu sei que no final da tarde, eles estavam todos de acordo, e eu me lembro de uma desembargadora, eu estou conversando isso aqui, são coisas assim muito sem sentido, mas fatos que aconteceram. A desembargadora Sheila, do Mato Grosso, começou a dizer, eu acho que a nossa universidade no Mato Grosso tem condições de digitar porque o negócio, a grande dificuldade do recadastramento era a digitação, porque os recursos ainda técnicos eram poucos, em 86. Nós só tínhamos 2 empresas, que era a Dataprev e aquela o SERPRO, né? O SERPRO do Ministério da Fazenda, o SERPRO, né? O SERPRO e a Dataprev. Então, eram as 2 empresas públicas que nós tínhamos. Depois, alguns estados tinham também empresas públicas já trabalhando com digitação, né? Com trabalhos de informatização. O Rio Grande tinha uma, o Minas Gerais tinha também um começo de trabalho.